Graça e paz a todos. Amados, muitas vezes nós que amamos o Senhor, que nos debruçamos diante da sã doutrina, e quando nós aprendemos a palavra do Senhor, como Deus age, de Gênesis a Apocalipse, tudo que aconteceu com todos os filhos de Deus, a gente vê que se não for pela misericórdia do Senhor, ninguém seria salvo. Rei Davi foi segundo o coração de Deus, mas Rei Davi cometeu inúmeros pecados. Rei Davi praticou muitas iniquidades, desejou a mulher do próximo. Rei Davi levou inocentes à morte, como Urias, para ficar com a mulher dele. Rei Davi teve mais esposas, porque Deus já havia advertido que o rei não deve ter multiplicar esposas, no caso tem que ter uma esposa. E não podia, Deus também falou que os filhos dele, de Deus, não podiam se casar com mulheres estrangeiras, poderiam levar a praticar, a adorar os deuses estrangeiros, e o rei Davi também fez tudo que Deus condenava. E no Salmo 51, nós vemos muito o rei Davi pedindo socorro ao Senhor. No Salmo 51 a gente vê o Deus Davi se debruçando em lágrimas, em desespero. No final desse vídeo, eu vou ler para vocês o Salmo 51. Mas o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos a luta. O mundo é o deserto. Nós aqui que falamos sobre a família, o casamento, nós enfrentamos, nós cristãos, tribulações entre nós, os supostos pseudos irmãos. Eu não tenho nenhum pudor de falar que são pseudos irmãos, porque se nós cremos que a palavra, a sã doutrina diz que o homem está ligado à sua esposa enquanto ela viver, ou a esposa está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu cônjuge vier a falecer, aí sim ele estará apto a se casar com outro, desde que seja no Senhor. Mas se o seu cônjuge ainda vivo, ela se divorcia, ou ele se divorcia, e se casa com outro, estará cometendo adultério. Se nós temos os nossos pseudos irmãos que dizem que não, em caso de abandono pode se casar, em caso de ser traído pode se casar, por isso que eu falo pseudos irmãos. Eu prego, meus amados, aquilo que eu creio. E eu não tenho pudor de escolher um lado. O Edson está julgando. Estou sim, estou julgando. Sem nenhum medo de errar. A palavra nos dá respaldo para julgar aqueles que se dizem ser irmãos, mas praticam as mesmas mais obras dos pagãos. Se eu, o Wellington, creio que o casamento é até a morte que separe. Se Deus falou que odeia o divórcio, que nós podemos só nos casar com o outro, só na morte do primeiro cônjuge, e se ele está vivo, independente se houve traição ou não, abandono ou não, está em adultério, se você se casar com outro. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu, Wellington, creio como? Se esse é o meu tabernáculo, na antiga aliança, existia o templo de Salomão, o tabernáculo, e ninguém fazia sexo dentro do Santo dos Santos, porque o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele tinha que fazer expiação pelos seus pecados, através do sacrifício de um animal. Senão ele era fulminado ali. Então não podia ter pecado no Santo dos Santos. Nós somos hoje o Santo dos Santos. Então nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você é casado, se divorciou e se casou com outro, você está profanando esse templo. E vocês vão ser fulminados. Pois Deus diz que a vingança pertence a Ele.
Então, eu tenho respaldo de 1 Coríntios capítulo 5 para dizer o quê? Que com essa pessoa não devemos nem sentar à mesa para comer, já que ele se diz ser irmão, mas pratica as mesmas obras dos pagãos. Então, não me interessa se é teólogo, se tem anos e anos de pastorado, se é um ancião. Isso não me interessa, meus amados. Isso não me interessa. Então, o que nós podemos entender? Que nós, todos, temos um caminhar nesse deserto, que é o mundo. O mundo é um deserto. Nós vemos lá em Gênesis, Apocalipse, o povo naquele deserto, quando Deus tirou o povo do Egito. O Egito é uma representação do inferno, da prisão, do cativeiro. O povo de Deus não conseguia se libertar do Satanás, do inferno, do faraó. E Deus levantou um homem, Moisés, como se fosse hoje Jesus, para libertar aquele povo. O que Moisés fez, meus amados? Ele largou todo o luxo do palácio de Faraó. Viveu 40 anos no luxo. Então, não vai ter riqueza, não vai ter beleza, não vai ter comodidade, nada nesse mundo vai impedir o agir de Deus. Moisés tinha de tudo do bom e do melhor. Largou tudo para ficar 40 anos lá, se eu não me engano, em Midian, pastoreando ovelhas. Depois ele veio se casar com a filha de Jetro. E ali ele teve filhos. 40 anos pastoreando ovelhas. Moisés era príncipe, tinha as melhores mulheres do mundo, as mais belas. Vivia do bom e do melhor no palácio. Mas largou para ficar 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Depois mais 40 anos pastoreando homens de dura cerviz. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ficar 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Então, meus amados, é isso que vocês têm que notar. O mundo é um deserto. Nós estamos passando por esse deserto. Alguns têm o deserto dos filhos, que estão nas drogas. Outros é desemprego. Uma doença, passa por uma doença. Outros estão no casamento. Então o mundo é o deserto. Mas nós, muitas das vezes, falamos: o Hérito, eu creio no Senhor Jesus. Eu leio a sã doutrina. O Hérito, mas eu não consigo, de vez em quando eu peco. Amados, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busca a Deus. E mesmo quando nós temos o Espírito Santo, os eleitos de Deus, nós pecamos, meus amados. Nós somos bombardeados dia após dia por pensamentos. Pensamentos esses que Satanás lança. São as setas malignas. Coisas que nossos olhos veem. Eu estou há uns 7 anos no deserto do casamento. Sou homem, meus amados. Vocês pensam que quando eu vejo uma bela mulher, não vem na minha cabeça certas coisas? Tipo, você já é divorciado. Sua esposa está vivendo a vida dela. Larga de bobeira. Olha o que a igreja diz. Olha o que Augusto Nicodemos diz. Olha o que o Mário Persona diz. Olha o que o Hernando Dias Lopes diz. Olha o que o Luciano Subirá diz. Olha que muitos outros, Lamartine Pozella, Antônio Júnior, aquele que tem mais de 11 milhões de inscritos no canal dele no YouTube, eles dizem que em caso de abandono, Hérito, você pode se casar com uma mulher da igreja. Em caso de adultério, Hérito, você pode se casar com uma mulher da igreja. Então, Satanás bombardeia a gente. Mas eu, Deus, meus queridos, eu tenho o Espírito de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós. Todos nós somos bombardeados com essas setas malignas.
Por isso que todos nós somos pecadores, mesmo com o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que não nos permite mais praticarmos o pecado. É o Espírito Santo que fala comigo: não, Hélito, não, a sua esposa ainda vive. A sua esposa, Hélito, ainda vive. Ela é uma descrente, Hélito, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Como sabe, Hélito, que você vai salvar a sua esposa, que é descrente? Mas é Deus quem salva, Hélito. Então, meus amados, é isso que vocês têm que entender. Nós somos fracos, maus, corruptos. Mas quem tem o Espírito de Deus, persevera, porque o Espírito de Deus intercede por nós. Jesus, antes de subir ao céu, falou para os seus discípulos: preciso ir para que o Consolador desça e convença o mundo do pecado e do juízo. E é isso que o Espírito Santo me convence. Hélito, você não pode paquerar as mulheres. Hélito, você não pode se casar com uma outra mulher. Hélito, você não dê ouvidos a Augusto Nicodemos, a Mário Persona, quando dizem, Hernani Dias Lopes, que diz que no caso de abandono você pode se casar com outro. Eles estão pregando uma doutrina falsa, Hélito. Ah, mas eles são teólogos. A sabedoria do mundo é lixo para Deus, Hélito. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, nós somos atribulados. Parem com essa mania de achar que vocês são cristãos, vocês não vão ser tão atribulados. Eu vou ler para vocês aqui alguns capítulos. Tá? No finalzinho, se der, eu leio o Salmo 51, que ele é pequeno também. Vou ler alguns capítulos, vou ler Bíblia para vocês agora. Preste atenção o que diz. Vou começar lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, versículo 4. Olha, só vou ler Bíblia, preste atenção. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está em vocês, meus amados? É o Espírito Santo. E o que está no mundo? Qual é o espírito que está no mundo? É Satanás. Agora nós vamos para Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Eu separei aqui para não ter erro. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Só estou lendo Bíblia agora, hein? Vamos lá. A tentação de Jesus. Presta atenção. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é para não ser, não. É para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus estava sendo tentado. Ele teve fome. Qual de nós não temos fome nesse deserto? Fome de casar de novo com a outra pessoa. Ah, eu não tenho não, Hélito, mas outros têm, meus amados, tá? Vamos respeitar o desejo dos outros. Ah, mas outros têm desejo de ir lá falar com o cônjuge. Volte. Mas a gente sabe que nós não temos que fazer isso. Porque a palavra também diz o quê? Que se o descrente quiser ir, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. E qual de nós, no princípio, não teve vontade de ir lá e chamá-lo? Deixe-o ir. Mas vamos continuar lendo Bíblia. Repetindo, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Olha a tentação, teve fome. Tá? O tentador aproximou-se dele e disse, olha a tentação. Jesus, meus amados, olha a tentação. Se és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse,
Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, o diabo está tentando Jesus. Então, acalme a alma de vocês, meus amados. Todos nós somos tentados, tá? Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vocês não põem à prova o Senhor, o seu Deus, dizendo: eu posso me casar com outra pessoa porque o pastor tal falou que eu posso. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. O que o diabo faz com a gente, meus amados? Mesmo nós com o Espírito de Deus. Olha, Wellington. Olha essas mulheres, Wellington. Olha essas mulheres da igreja, Wellington. Você pode se casar com outras mulheres, Wellington. A sua esposa largou vocês. Em caso de abandono, como disse Augusto Nicodemos, como disse Mário Persona, como disse Lamartine Pozella, Antônio Júnior, Hernando Dias Lopes, Luciano Subirá, Pastor Lucinho, tantos outros disseram. Olha a quantidade de pastores e teólogos falando que em caso de abandono, em caso de adultério, você pode se casar com outro. Casa com a varoa da igreja. É a tentação, meus amados. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lembre quando Jesus falou aos seus discípulos que teria que morrer, que ele seria entregue aos mestres da lei, aos fariseus, para ser morto? E o que Pedro falou? Não, Senhor, isso não vai lhe acontecer. O que Jesus falou para Pedro? Aparta-se de mim, Satanás. Retire-se de mim, Satanás. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Então, a tentação, mesmo os filhos de Deus, vai ocorrer. Mas o Pedro não era ainda liberto. Amados, Jesus estava sendo tentado no deserto. Davi era tentado o tempo todo. Então, finalizando, versículo 11. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Anjos vieram e serviram. O que nós aprendemos? Que os anjos são o quê? São espíritos ministradores para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, serviram Jesus. Satanás se afastou. Por quê? O Espírito Santo, que é Deus, estava com Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Nós vamos ser tentados o tempo todo que nós estivermos nessa terra. É o nosso proceder. Então, vocês têm que entender isso. Não se aflijam, meus amados. Isso é o caminhar cristão. Vocês têm que perseverar. E quem que faz perseverar? É o Espírito Santo. E terminando, olha só, li Bíblia, hein? Terminando, Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, que diz o seguinte: mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, em todas as coisas, em todas as tentações, somos mais vencedores. Por quê? Que nós temos o Espírito de Deus. Pecamos? Sim. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Por quê? Porque está em nós é maior do que está no mundo, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Agora, meus amados, eu vou ler para vocês, para finalizar,
o livro de Salmos, capítulo 51. Preste atenção no dilema, na aflição do homem que era segundo o coração de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele sabia que ele era pecador, mas ele amava a Deus. Havia arrependimento no rei Davi. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha, meus amados, o pecado estava sempre perseguindo o rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Jesus, quando estava no deserto, Satanás estava perseguindo ele. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Isopo aqui eu tinha separado, é uma erva bactericida, tá? Então ele está falando, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Então Davi estava pedindo de novo a tua presença, Senhor. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi estava confessando que o espírito dele era instável. Ora ele adorava o Senhor, adorava as coisas do Senhor, agradecia o Senhor, caminhava com o Senhor, e ora ele pecava. Nós sabemos a inclinação de Davi para as mulheres. Ora ele pecava. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o seu Santo Espírito. Por quê? Porque Davi sabia que Deus não compactua com o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi está confessando que ele não conseguia obedecer ao Senhor. Ele tinha o conflito da carne com o espírito, e a carne estava prevalecendo muitas vezes, mas o espírito estava intercedendo pelo rei Davi. Tanto é que havia arrependimento nele. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então o Davi estava confessando, olha, Senhor, se eu não conseguir, Senhor, através do teu espírito, se não estiver em mim, o seu espírito, Deus, não estiver em mim, eu não vou conseguir vencer o espírito do maligno. E como eu, praticando as mais obras do maligno, eu vou poder ensinar os transgressores. Então coloca em mim, renova o espírito em mim, Deus. Dai do teu Santo Espírito para que eu possa, Senhor, praticar a tua justiça e ensinar os outros a praticar. Olha o que ele estava pedindo. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então, sabemos que Davi matou muitas pessoas, sim, mas ele estava se referindo aqui, poderia estar se referindo a Urias, tá? Que ele mandou Urias à frente da batalha para que ele morresse, para que ele ficasse com Batseba. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, Davi tinha esse espírito quebrantado, o coração contrito. Por tua boa vontade, faz a Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então Davi termina dizendo: o que adianta a gente ir a igrejas? O que adianta nós lermos a Bíblia? O que adianta nós orarmos se o Senhor não vai nos ouvir, porque senão nós estamos na prática do pecado? Então, meus amados, quando vocês estiverem pecando, eu falo muito para as pessoas quando evangelizo, que não creem: se você não crê no Senhor Jesus, fale com Ele. Ore para Ele dizendo assim: Senhor, eu não creio em Ti, não consigo crer, mas me faça crer, coloque o Teu Espírito em mim. É isso que eu falo para as pessoas que não creem. Pelo menos converse com o Senhor. E aqueles, Deus... E eu falo também, meus amados, esse vídeo estou falando para vocês que todos nós somos pecadores, todos nós temos tribulações nessa vida. Será que nós somos cristãos realmente? Eu pequei. Mas quando há o arrependimento, é isso que é a presença, que vocês têm que entender, que é a presença do Espírito Santo. Ele incomoda vocês. Ele incomoda vocês. Quando eu vejo uma mulher, meus amados, eu não deixo de admirar uma bela mulher, mas eu sei que elas não me pertencem, meus amados. E como eu falei para vocês, que no Provérbios 16,4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Davi não foi esse ímpio para o dia do castigo, porque ele tinha o Espírito de Deus. Mas nós sabemos que existe o ímpio, que Deus criou o ímpio para o dia do castigo. E se vocês, meus amados, estão se incomodando com o pecado, é que vocês têm o Espírito de Deus. Olha o rei Davi. Por isso que eu finalizei com o Salmo 51. Ele era segundo o coração do Senhor. Ele se arrependia, ele pedia para que Deus desse a ele um espírito estável, porque ele tinha um espírito instável. E ele precisava praticar a justiça de Deus e não do mundo. Então, creiam no Senhor Jesus Cristo, meus amados. Perseverem. Clamem ao Senhor. Não desanimem, tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.